Nem sempre foi o inimigo, nem sempre foram as pessoas. Às vezes, foi você mesmo. Decisões, escolhas, atitudes, você sabia, mas fez mesmo assim. Mas escuta, reconhecer isso não te destrói, te liberta. Porque agora você pode mudar. Eu vi os sinais, mas escolhi ignorar. Sabia o caminho, mas decidi não andar. Troquei o certo por aquilo que quis, mesmo sabendo que não ia ser feliz. E depois que deu errado, eu tentei culpar tudo ao meu redor pra não me encarar. Mas no fundo eu sabia antes de admitir que em muitas partes fui eu que me perdi. Mas assumir não é derrota, é maturidade. Enquanto você joga a culpa nos outros, você continua preso. Quando você assume, você retoma o controle. Deus trabalha com verdade, não com desculpa. E no momento em que eu parei de tentar fugir de mim, algo começou a mudar aqui dentro. Enfim, eu não sou perfeito, mas posso decidir que o que me destrói não vai mais me conduzir. Aquilo que antes eu deixava acontecer, hoje eu confronto antes de crescer. Eu não sou refém do que eu já fiz, porque quem reconhece pode construir algo feliz. Não é sobre culpa, é sobre assumir, pra poder mudar e voltar a construir. Teve erro, teve escolha, teve dor também, mas quem se posiciona vai além. E mesmo tendo falhado, eu não vou parar, porque quem decide mudar começa a avançar. E se fui eu mesmo, eu posso corrigir, porque aquilo que eu comecei errado eu posso reconstruir. Sem me esconder, eu escolho crescer, porque a verdade em mim vai me fortalecer. Então para de fugir, encara, porque é aí que a mudança começa. Você lembra como era antes? A fome, a sede, a presença. Não era pesado, não era obrigação, era natural. Agora tá diferente, mais frio, mais distante, e você sabe disso. Mas escuta, Deus não mudou, o fogo ainda pode voltar, mas você precisa querer de verdade. Eu lembro dos dias em que era real, não precisava forçar, era sobrenatural. A tua presença era meu lugar. Eu não queria sair, nem parar de te buscar, mas algo no caminho foi mudando em mim. E o que era chama, hoje quase não é assim. E eu fui percebendo, mas sem reagir, deixando apagar, sem lutar pra
Mas fogo não apaga sozinho. Alguém parou de alimentar. E não adianta sentir falta sem tomar decisão. Saudade não reacende nada. Atitude reacende. E no meio desse estado eu decidi voltar, não esperando sentir, mas disposto a buscar. Mesmo sem emoção, mesmo sem calor, eu escolhi ficar até reacender o fogo, Senhor. E aos poucos a chama começou a surgir. Não como antes de imediato, mas viva dentro de mim. Hoje eu entendo, não é sobre sentir, é sobre permanecer até o fogo insistir. Não é emoção, não é sensação, é decisão. Teve frieza, teve distância, teve fase assim, mas quem decide voltar reacende dentro de si. E mesmo sem sentir muito, eu escolho ficar, porque quem permanece volta a queimar. E se não é como antes, eu vou reacender, não com sentimento, mas com vontade de te ter. Mesmo no seco, eu vou continuar, porque o fogo que vem do alto ainda pode me alcançar. Então para de só lembrar, volta a alimentar. O fogo ainda pode voltar. Você não decidiu se afastar, não foi de uma vez, foi aos poucos. Um dia sem orar, outro sem buscar. Depois virou normal, e quando você percebeu, já estava distante. Mas escuta, assim como foi aos poucos, você também pode voltar. Não teve um momento que eu disse vou parar, só fui deixando de priorizar. Coisas pequenas começaram a ocupar o espaço que antes era teu lugar. E sem perceber, eu fui me acostumar com uma rotina sem te procurar. E aquilo que antes era essencial virou detalhe, quase opcional. Mas distância não começa longe, começa perto, em pequenas escolhas. E você foi se afastando sem notar, mas Deus não se afastou. Ele continua no mesmo lugar, esperando você voltar. E no meio desse vazio, algo começou a falar. Não era cobrança, era um chamado pra voltar. Sem peso, sem pressão, sem me condenar, só lembrando quem eu era quando eu decidi te buscar. E aquilo que parecia
prisão, mas ainda existe restauração. Teve distância, teve silêncio, teve fase assim. Mas quem decide voltar não fica no fim. E mesmo sem sentir muito, eu escolho voltar. Porque quem volta pra origem volta a se encontrar. E se foi aos poucos, eu posso reverter, passo por passo, até me reconstruir em você. Sem olhar pra trás, eu escolho voltar. Porque o lugar onde eu me perdi ainda pode me restaurar. Então volta, sem pressa, do jeito que for, Deus ainda tá lá. Ninguém percebeu? Você continua sorrindo, conversando, fazendo tudo normal. Mas por dentro tá quebrado, cansado, segurando tudo sozinho. Mas escuta, Deus vê o que ninguém vê, até aquilo que você esconde bem. Eu aprendi a disfarçar sem ninguém notar, a responder tô bem, sem precisar explicar. Conversas leves, sorrisos no rosto, mas por dentro um peso que eu carrego escondido. E quanto mais eu escondo, mais difícil fica falar. Porque ninguém imagina o que eu tô tentando segurar. E eu fui me acostumando a guardar só pra mim, como se dividir não fosse opção assim. Mas você não precisa carregar isso sozinho, só porque ninguém percebe não significa que você tem que suportar tudo. Deus não espera que você finja, Ele espera que você entregue. E no meio desse silêncio, algo começou a abrir. Não foi todo mundo vendo, mas alguém começou a me ouvir. Sem precisar de palavras, sem precisar provar, como se alguém soubesse exatamente onde tocar. E aquilo que eu escondia começou a sair, sem pressão, sem força, só deixando existir. Hoje eu não finjo tanto, eu aprendi a confiar que até o que eu não digo, Deus consegue alcançar. Não é sobre aparência, não é sobre mostrar, é sobre liberar o que tá difícil guardar. Teve silêncio, teve peso, teve fase assim, mas quem decide abrir, cuidar de si, mesmo sem entender tudo, eu escolho falar. Porque o que fica guardado começa a pesar. E se ninguém percebe, Deus ainda vê aquilo que eu escondo, Ele consegue entender. Mesmo em silêncio eu não tô só aqui, porque quem me conhece por dentro nunca saiu de mim. Então para de segurar tudo sozinho. Deus já viu, agora entrega.
Você reclama, fala que quer sair dessa fase, diz que tá cansado desse lugar, mas não muda nada. Continua fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, esperando resultado diferente. Mas escuta, enquanto você não muda, nada muda. Eu já disse 1000 vezes, isso não dá mais, mas continuo preso nos mesmos sinais. Reclamo do caminho, mas não quero andar. Quero ver mudança sem me movimentar. E isso vai cansando de um jeito real, porque eu sei que posso, mas não saio do lugar atual. E o tempo passando sem nada alterar, porque o que depende de mim eu escolho ignorar. Mas não adianta orar por mudança e fugir da decisão. Deus não faz por você o que você pode fazer. Milagre não substitui posicionamento. Você já sabe o que precisa mudar. E no momento em que eu parei de só reclamar, eu percebi que a chave sempre esteve em mudar. Não era falta de Deus, nem ausência de direção, era falta de atitude na minha decisão. E aquilo que eu pedia começou a acontecer quando eu alinhei minhas escolhas com o que eu dizia querer. Hoje eu não espero tudo se resolver, eu faço o que é necessário pra ver acontecer. Não é sobre falar, é sobre agir, porque quem não se move não vai sair daqui. Teve reclamação, teve atraso, teve fase assim, mas quem decide mudar, muda o fim. E mesmo sem garantia, eu escolho avançar, porque ficar parado nunca vai me levar. E se eu quero sair, eu preciso mudar, porque aquilo que eu repito vai sempre me prender no lugar. Sem mais desculpa, eu escolho agir, porque o próximo nível depende disso aqui. Decide, ou você muda, ou você continua aí. Nada do que você faz parece suficiente. Você entrega, se esforça, tenta melhorar, e mesmo assim nunca é o bastante. Sempre falta algo, sempre podia ser melhor. Mas escuta, essa cobrança não vem de Deus, isso tá te consumindo. Eu faço o meu melhor, mas nunca me satisfaz. Sempre tem um detalhe que eu podia fazer mais. Eu olho pro que eu fiz e já começo a corrigir, como se o que tá bom não fosse suficiente ali.
fluir e a mente acelerada, sem deixar descansar, sempre apontando falhas pra eu nunca parar. Mas deixa eu te falar, perfeição é prisão, você nunca vai chegar lá. E enquanto você corre atrás disso, você perde o que já construiu. Deus não te pede perfeição, Ele pede fidelidade. E quando eu parei pra olhar com mais calma, eu vi coisas que antes eu ignorava na alma. Pequenas vitórias que eu nunca celebrei, caminhos que eu venci, mas nunca reconheci também. E aquilo que eu chamava de pouco demais, na verdade era muito, só que eu não via mais. Hoje eu sigo diferente, sem me impressionar, fazendo o meu melhor, mas aprendendo a valorizar. Não é sobre perfeito, não é sobre provar, é sobre continuar sem se machucar. Teve cobrança, teve pressão, teve fase assim, mas quem aprende a desacelerar, cuida de si. Mesmo querendo mais, eu escolho viver, porque nada cresce saudável sem aprender a reconhecer. E se não tá perfeito, tudo bem, eu sei, porque o que eu construí já mostra o que eu avancei. Sem me destruir, eu escolho continuar, porque aquilo que é real não precisa se provar. Então respira, nem tudo precisa ser perfeito. Você já tá avançando mais do que imagina. Você já sabe o que tem que fazer, só não faz. Fica adiando, empurrando, esperando o momento perfeito. Mas escuta, momento perfeito não existe. E quanto mais você adia, mais distante fica. Deus já te mostrou, você só precisa obedecer. Eu pensei mais uma vez antes de decidir, mesmo sabendo dentro o que eu tinha que seguir. Fui criando desculpas pra não me mover, como se o tempo certo ainda fosse aparecer. E enquanto eu esperava, nada aconteceu, porque aquilo que depende de mim eu não fiz acontecer. E essa sensação de estar travado aqui não é falta de direção, é escolha de não agir. Mas até quando você vai saber e não fazer? Até quando vai trocar obediência por conforto? Deus não te chamou pra entender tudo, te chamou pra agir, mesmo sem garantia. E no momento em que eu parei de só pensar e sentir, eu dei um passo simples e comecei a agir. Não tava perfeito nem pronto pra acontecer, mas foi o suficiente pra algo começar a crescer. E aquilo que eu adiava começou a fluir, porque decisão tomada muda tudo dentro de si. Hoje eu não espero mais tudo se alinhar, eu só faço o que precisa e deixo Deus completar. Não é sobre saber, é sobre fazer. Mesmo sem certeza você precisa mover. Teve medo, teve dúvida, teve ilusão,
depende disso aqui. Então para de adiar. Você já sabe. Agora faz. Você já sentiu que foi substituído? Que seguiram sem você? Que sua presença deixou de fazer falta? Isso machuca. Porque não é só ausência, é sensação de não ser importante. Mas escuta, pessoas podem esquecer, Deus não esquece quem você é. Seguindo, sem precisar de mim. Conversas acontecendo, como se fosse assim. Meu nome ficando cada vez mais distante. E aquilo que eu era já não parecia importante. E o silêncio ao redor começou a falar que talvez teu valor não depende da lembrança dos outros. Você não perde importância porque alguém seguiu. Deus não te mede por presença em grupo, Ele te conhece por essência. E no meio desse vazio, eu comecei a entender que o que eu buscava fora já estava dentro do meu ser. Eu não preciso ser lembrado pra continuar aqui, porque aquilo que eu carrego não depende de quem vai ver ou ouvir. E aquilo que eu perdi, reconhecimento ali, virou liberdade pra eu ser quem eu sou em mim. Hoje eu não me prendo ao que ficou pra trás, porque quem sabe quem é não se perde nunca mais. Não é sobre ser visto, não é sobre aparecer, é sobre saber quem você é sem depender. Teve ausência, teve dor, teve fase assim, mas quem entende o valor vai além no fim. Mesmo sendo esquecido, eu continuo aqui. Porque quem me conhece de verdade nunca se afastou de mim. E se seguiram sem mim, eu não vou parar, porque aquilo que eu sou não vai se apagar. Mesmo sem aplauso eu continuo a viver, porque o Deus que me conhece nunca deixou de me ver. Então para de medir teu valor pelo olhar dos outros. Deus nunca te esqueceu. Você não caiu, você só parou. E às vezes isso é pior, porque ninguém percebe. Você continua indo, continua fazendo, mas por dentro você travou. Não cresce, não avança,
só mantém. Mas escuta, Deus não te chamou pra manter, te chamou pra crescer. Eu ainda faço tudo que sempre fiz, mas já não é igual, não tem mais raiz. As mesmas palavras, mas sem profundidade, como se faltasse algo de verdade. Eu fui me acostumando com esse lugar, onde nada piora, mas também não vai mudar. E essa estabilidade começou a enganar, como se estar parado fosse o mesmo que avançar. Mas rotina não é crescimento, constância sem profundidade vira repetição. E Deus não quer performance, quer transformação. Então, para de só repetir e começa a voltar pra essência. E no meio desse estado algo me incomodou. Não era crise grande, mas um vazio que acordou. Como quem lembra que dá pra ir além, que existe mais profundidade do que eu tô vivendo também. Aquilo que era automático começou a quebrar, me chamando de volta pra um lugar real de buscar. Hoje eu não me engano com o que parece estar bem, porque crescer de verdade vai muito além. Não é só fazer, não é só manter, é se aprofundar pra realmente viver. Teve rotina, teve vazio, teve fase assim, mas quem decide voltar não fica no mesmo fim. E mesmo sem sentir muito eu escolhi voltar, porque quem volta pra essência volta a avançar. E se eu parei eu vou recomeçar, não no mesmo nível, mas disposto a mudar, porque aquilo que é vivo não pode parar. E o Deus que me chamou ainda quer me levar. Então sai desse lugar. Você não foi chamado pra ficar parado. Ainda tem muito pra crescer. Agora que começou a dar certo, você tá com medo. Medo de perder, medo de acabar, medo de não durar. Porque você já viu dar errado antes. Mas escuta, viver com medo de perder é começar a perder antes mesmo de acabar. Eu vi tudo alinhando como eu sempre quis, coisas acontecendo que eu pedi pra Deus um dia feliz. Mas junto com a alegria veio algo estranho em mim, um medo silencioso dizendo isso não vai durar assim. E eu comecei a travar, mesmo tudo indo bem, como se eu estivesse esperando dar errado também. E sem perceber, eu deixei de viver aquilo que chegou por medo de perder. Mas quem disse que você precisa sofrer antes do tempo? Nem tudo que começa vai acabar do jeito que foi antes. Deus
não te trouxe até aqui pra você viver com medo. Ele trouxe pra você viver. E no meio desse medo, eu comecei a enxergar que o que eu tava sentindo tava me impedindo de aproveitar. Não era proteção, era limitação, me fazendo viver preso mesmo em evolução. E aquilo que era bênção eu quase transformei em preocupação constante por algo que nem aconteceu ainda. Eu sei, hoje eu escolho viver sem antecipar o fim, porque aquilo que é presente foi dado pra mim. Não é sobre perder, não é sobre segurar, é sobre viver sem se antecipar. Teve medo, teve lembrança, teve dor também, mas quem aprende a viver o agora vai além. E mesmo sem garantia eu escolho confiar, porque o que Deus entrega Ele também sabe sustentar. E se um dia acabar, eu vou lidar, mas hoje eu escolho viver sem me travar, porque aquilo que eu tenho eu vou valorizar, sem medo do amanhã eu escolho aproveitar. Então vive sem medo, porque o que Deus te deu hoje merece ser vivido hoje. Eu parei de esperar, não porque resolveu, mas porque eu cansei de esperar e não ver nada muda a gente. Desgasta, esvazia. Talvez você tá assim, sem expectativa nenhuma, mas escuta, Deus ainda se move, mesmo quando você já não espera mais nada. Que algo ia acontecer, porque tudo que eu esperei nunca chegou a ser. Fui diminuindo aos poucos aquilo que eu sonhei, pra não me decepcionar de novo outra vez. E virou rotina não acreditar, pra não criar dor de ter que esperar. E dentro de mim eu me acostumei a viver sem pensar que algo vai mudar um dia, eu sei. Mas esperança não morre, ela só fica escondida. E Deus não depende da tua expectativa pra agir. Você pode até parar de esperar, mas Ele não para de trabalhar. E no meio desse nada, algo começou a acender. Não foi algo grande, mas suficiente pra eu perceber que ainda existe espaço pra algo acontecer, mesmo que eu não consiga acreditar como antes, viver. E aquilo que eu escondi pra não me frustrar começou a aparecer sem me pressionar.
emoção, mas ainda existe uma direção. Teve frustração, teve cansaço, teve queda também. Mas quem não sente nada ainda pode ir além. Mesmo sem esperança eu não vou parar, porque Deus não depende disso pra começar a agir no lugar. E se eu já não espero, tudo bem, eu aceito, porque o que vem de Deus não depende do meu jeito. Mesmo sem acreditar eu continuo aqui, porque aquilo que eu não espero ainda pode surgir. Ainda pode surgir. Oh, yeah. Então fica, mesmo sem esperar. Deus ainda pode te surpreender. Você olha pra trás e pensa, já era, perdi tempo demais. Decisões erradas, anos que não voltam, e agora parece tarde. Mas escuta, pra Deus não existe tarde demais. Existe recomeço no tempo certo, e talvez o tempo certo é agora. Eu contei os anos que eu deixei passar, portas que eu fechei sem nem perceber lá atrás, caminhos que eu ignorei por medo ou distração, e hoje o peso vem como acusação. E a voz dizendo baixo, você demorou demais, como se o que eu perdi não voltasse nunca mais. Isso me travando, sem deixar tentar, porque começar agora parece não compensar. Mas quem disse que Deus depende do teu tempo? Ele restaura anos, Ele acelera processos. O que pra você parece atraso, pra Ele ainda é construção. Você não chegou tarde, você chegou pronto. E no meio desse peso, algo me fez parar. Não foi o passado mudando, mas o agora querendo falar que ainda existe chance, mesmo depois de tudo. Que o tempo não me anulou, só me fez mais profundo. E aquilo que eu achava que não dava mais começou a se abrir, sem olhar pra trás. Hoje eu não conto o tempo, eu escolho viver, porque o que começa agora ainda pode crescer. Não é tarde demais, não acabou aqui, tem coisa nova pronta pra surgir. Teve erro, teve atraso, teve dor também, mas quem decide agora vai além. E mesmo sem garantia eu escolho começar, porque ficar parado nunca vai me levar. E se ainda existe hoje, eu não vou negar, porque o tempo que eu tenho já é suficiente pra começar. Ei, sem olhar pra trás eu escolho seguir, porque aquilo que começa agora ainda pode florir. Então para de dizer que é tarde, ainda dá tempo. Enquanto você tá aqui, ainda dá tempo.
Você já se sentiu fora do lugar? Em todo lugar? Como se não encaixasse, nem aqui, nem ali. Como se sempre tivesse algo errado. Mas escuta, talvez você não tá perdido, só não é daqui como você pensa. Deus não erra quando cria alguém vivente. Eu entro e saio, mas nunca fico. Sempre parece que eu não me encaixo. Conversas passam, mas eu não tô ali. Corpos presentes, mais distante por dentro de mim. Eu tento me adaptar pra ver se muda isso, mas quanto mais eu tento, mais estranho eu fico. E essa sensação que não vai embora, de não pertencer a lugar nenhum agora. Lugar nenhum agora. Mas deixa eu te alinhar. Nem todo mundo foi feito pra caber em qualquer ambiente. Tem gente que é chamado pra carregar algo diferente. E o desconforto não é defeito, é sinal. E no meio desse vazio, algo começou a surgir. Não era um lugar externo, mas algo dentro de mim. Como se eu entendesse, sem ninguém explicar, que pertencer não é sobre onde, mas sobre quem eu sou no lugar. E aquilo que parecia um problema sem solução virou identidade sem comparação. Hoje eu não tento mais forçar pra me encaixar, porque aquilo que eu carrego tem o próprio lugar. Nem tudo é encaixe, nem tudo é igual. Tem gente que foi feita pra algo fora do normal. Teve vazio, teve dúvida, teve fase difícil também. Mas quem entende quem é, vai além. Mesmo sem um lugar claro, eu continuo aqui, porque aquilo que eu sou ainda vai me conduzir. Então para de tentar caber. Você não foi feito pra isso. Você foi feito pra propósito. Tem coisa que você fez que você queria apagar, voltar no tempo, escolher diferente. Mas não dá, ficou. E você carrega isso até hoje. Mas escuta, Deus não trabalha te lembrando do passado. Ele trabalha te libertando dele. Eu lembro com detalhe tudo que eu fiz, palavras que eu disse, que eu não queria ter dito ali. Escolhas erradas, caminhos que eu segui, sabendo lá no fundo que não era pra mim. E agora esse peso me acompanha em silêncio, como se o passado ainda fosse meu presente. Eu tentando seguir, mas sempre volto lá, como se essa história não me deixasse avançar. Mas você não é o seu pior momento. Você não é a pior decisão que tomou. Deus não te resume ao que aconteceu.
mas você insiste em se prender a isso. E no meio dessas lembranças, algo começou a mudar. Não foi o passado sumindo, mas perdendo o poder de me travar. Eu ainda lembro de tudo, mas não me define mais. Porque aquilo que eu vivi não controla quem eu sou hoje atrás. E aquilo que parecia impossível de soltar começou a enfraquecer quando eu decidi não me condenar. Hoje eu sigo mais leve, sem tentar apagar. Porque até minhas falhas Deus consegue usar. Não muda o passado, mas muda quem eu sou. Não apaga a história, mas redefine o valor. Teve erro, teve culpa, teve dor também, mas quem se permite seguir vai além. E mesmo com lembranças, eu não vou parar. Porque aquilo que ficou pra trás não vai me dominar. E se eu não consigo esquecer, eu posso aprender que aquilo que passou não precisa me prender. Mesmo com marcas, eu escolho continuar. Porque o Deus que me perdoa também me ensina a caminhar. Então para de viver preso no que já passou. Deus já decidiu te liberar. Agora é você que precisa aceitar. Eu pedi tanto por isso. Orei, jejuei, entreguei, e mesmo assim eu perdi. E isso mexe, porque não é só a perda, é não entender Deus. Mas escuta, até quando você não entende, Ele continua sendo Deus, e isso ainda sustenta tudo. Eu coloquei no altar tudo que eu tinha ali. Confiei que no final eu ia conseguir. Eu vi sentido em tudo, acreditei até o fim. Mas no último momento não aconteceu pra mim. E o silêncio depois foi difícil aceitar, porque além de perder eu não soube explicar. E a pergunta ficou sem resposta em mim: se eu fiz tudo certo, por que terminou assim? Mas fé não é só quando dá certo. Fé também é quando dói, quando você não entende, quando Deus não faz do jeito que você pediu. Confiar só quando acontece, não é confiar, é preferência. E no meio da dor eu comecei a enxergar que nem tudo que eu quero é o que vai me guardar. É aquilo que eu perdi mesmo sem entender, pode ter sido exatamente o que me fez não me perder. E mesmo sem resposta, algo ficou em mim, uma certeza silenciosa de que não era o fim. Hoje eu não tenho tudo, mas eu continuo aqui, e isso já prova que Deus não desistiu de mim. Não foi do meu jeito, não foi como eu quis, mas isso não muda quem Ele sempre foi pra mim. Oh, 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 oh. Teve perda, teve dor, teve dúvida também, mas quem confia mesmo assim vai além. E mesmo sem resposta eu não vou parar, porque
comando ainda sabe me guiar. E se não aconteceu, eu não vou desistir, porque aquilo que eu não vejo ainda pode existir. Mesmo sem entender, eu escolho confiar, porque o Deus que eu sirvo nunca deixa de cuidar. Então mesmo sem entender, continua, porque Deus ainda sabe o que você não sabe. Você já recomeçou tantas vezes que agora nem quer mais tentar, porque parece que sempre volta pro mesmo lugar, o mesmo erro, a mesma queda. E você pensa, de novo não. Mas escuta, Deus não se cansa de recomeçar com você, mesmo quando você já cansou. Eu já prometi mudar mais vezes do que consigo contar. Já disse agora vai, e vi tudo voltar. Mesma história, mesmo ponto, mesmo erro em mim, como se eu desse voltas e nunca tivesse um fim. E isso foi me cansando de um jeito real, porque tentar de novo já não parece normal. E a voz dentro de mim começou a falar: pra que tentar de novo, se vai voltar pro mesmo lugar? Mas escuta isso, cair no mesmo lugar não significa que você não mudou. Às vezes você tá mais consciente, mais atento, mais perto de vencer. Só que você olha pro erro e não pro processo. E no meio desse ciclo, algo começou a abrir. Eu não tava igual antes, mesmo parecendo repetir. Eu enxerguei detalhes que eu nunca vi, e aquilo que me dominava já não tinha tanto poder assim. E talvez o recomeço não seja voltar do zero, mas continuar daqui com o que eu já aprendi sincero. Hoje eu não me cobro tanto, eu escolhi insistir, porque quem continua tentando, uma hora vai sair. Não é sobre nunca cair, é sobre não parar. Mesmo voltando ao mesmo ponto, eu escolho continuar. Teve erro, teve queda, teve dor também, mas quem insiste no processo vai além. E mesmo cansado eu não vou parar, porque recomeçar de novo ainda pode me levar. E se for de novo, eu vou levantar. Mesmo sem vontade eu escolho continuar. Porque aquilo que eu enfrento não vai me definir. E mesmo voltando ao começo, eu não vou desistir. Então vai, mais uma vez, mesmo cansado, Deus ainda tá com você nesse recomeço.